Hoje eu trouxe para você os 10 assuntos que eu colocaria no grande dia 15 de dezembro, concurso dos Correios. Quais são os 10 assuntos de matemática que eu colocaria nas 10 questões que vão estar na prova? Eu coloquei em contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até chegar no principal assunto que a banca IBFC mais cobra. Então bora lá, sem muita enrolação, eu já vou trazer para você aqui o destrave matemática para o concurso dos Correios. Os 10 assuntos que eu acredito que vão estar lá no dia da prova, de acordo com ordem de prioridade dos assuntos que mais caem. Por exemplo, o assunto 1 é o assunto que a banca IBFC mais cobra em suas provas, dos assuntos que estão no seu edital. E o assunto 10 é um dos assuntos que menos cobra, de acordo com o edital dos Correios. Então, bora lá que eu vou trazer para você o 10º assunto, que é o assunto 10 assuntos, top 10 dos assuntos que estarão na sua prova, que eu acredito, de acordo com o estudo que eu fiz, beleza? 10º assunto é função de segundo grau. Então, para você matar a função de segundo grau, você precisa antes saber equação de segundo grau. Tem questões aqui que vão cair, por exemplo, em soma e produto, ou na fórmula da equação quadrática, que aqui no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara. É o único local no mundo inteiro que chama de fórmula de Bhaskara, ok? No mundo inteiro, fora do Brasil, é chamado de fórmula da equação quadrática. Enfim, esse assunto aqui não é um assunto muito fácil para que você aprenda no curto prazo. É um assunto para quem já tem base, mas é uma questão que eu acredito que vai estar na sua prova. 9. Função de primeiro grau. Aqui você tem que ter uma base em equações de primeiro grau, que é passar x para um lado e número para o outro, tá? Aí nesse aqui, por exemplo, você não vai precisar de soma e produto, nem fórmula de Bhaskara, ok? É um assunto, assim, digamos que mais fáceis. Tanto 10 quanto 9, trata-se de função, a gente pode também ser cobrado no dia da prova com gráficos, tá? Gráficos ali envolvendo função de primeiro grau e segundo grau, ok? Tanto 10 quanto 9 são assuntos que eu acredito que vão estar na prova. Mas eu, se tivesse com pouco tempo de estudo, eu não focaria nesses assuntos, porque eles são difíceis de você aprender, beleza? Assunto 8, razão e proporção. Se você já estiver me acompanhando aqui no YouTube, eu tenho feito lives aqui à noite, tá? Em que eu estou resolvendo questões da banca IBFC. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo hoje e nessa semana a gente está fazendo a semana da razão e proporção, em que a gente está resolvendo as questões aí. Então acompanha a gente. Show? Vamos lá. É um assunto fácil de se aprender. Se eu fosse você, eu pegaria firme nesse assunto. É um assunto que vai estar na sua prova, ok? 7º assunto, juros e descontos simples, né? Envolvendo capital, tempo, taxa e montante. É a fórmula do CIT, né? Juros é igual a CIT sobre 100, ok? Então, a gente vai abordar isso também até a data da prova, resolvendo questões, tá? Para você aí, da banca IBFC. Então, esse é um assunto que vai estar na sua prova, porque a banca IBFC vai colocar uma questão de juros simples no concurso dos Correios, ok? 7º assunto aí que mais cai, segundo os assuntos que estão no seu edital. 6º assunto é múltiplos e divisores. A gente vai trabalhar, por exemplo, com cálculo, por exemplo, de números primos. A gente vai trabalhar com o cálculo de MMC, que é o mínimo múltiplo comum, perdão, MMC, mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, a gente precisa saber qual é a diferença dos dois. E a banca IBFC pode cobrar no tópico múltiplos e divisores, porque ela cobra bastante em suas provas, ok? Show de bola. Então, vamos lá. Próximo assunto é o assunto 5, que é regra de 3 simples e composta. Eu já resolvi o intensivão de regra de 3 composta. A da simples eu vou resolver ainda. E dos dois, qual é o que a banca IBFC mais cobra? A regra de 3 simples, ok? Por isso que eu resolvi a composta primeiro, tá? Por quê? Eu vou dar uma intensiva melhor na simples, uma atenção especial, ok? E eu deixei para mais próximo da prova, para ficar mais claro na cabeça, ok? Entre simples e composta, qual que é a minha aposta? Simples, tá?
mas é bom que você saiba as duas. Top 4 aí, sistemas de medidas envolvendo unidades de medida, conversão de unidade de medidas, horas, tempo, minuto e por aí vai, tá? Você sabe, por exemplo, converter de ml para litro, por exemplo, de quilômetros para milímetros. Você sabe fazer esse tipo de conversão? De quilograma para miligrama, por exemplo? Você sabe converter de segundo para hora, de hora para minuto? Então, é isso que a banca IBFC cobra. E despenca nas provas de IBFC, unidades de medida, tá? E o terceiro assunto, que está lá no seu edital como números racionais. O que é um número racional? É um número que pode ser escrito como forma de fração, tá? Operações e propriedades, problemas envolvendo as 4 operações na forma de fração. Cai mais fração do que números decimais, ok? Na IBFC, cai mais frações do que números decimais. Só para que você saiba a diferença, o que é fração? É um número decimal, tá? É um número que também pode ser escrito com a forma de fração. Fração e decimal, tá? São números que podem ser escritos em forma de fração. Só que aqui nos decimais nós temos uma peculiaridade. Nós temos os números irracionais. Eles não podem ser escritos na forma de fração, ok? O que é uma fração? Por exemplo, 2/5. O que é um número decimal? É a divisão de 2/5, por exemplo, que é 0,4. E isso é uma fração, 2 dividido por 5, e isso é um número decimal, tá? Ah, professor, e o que é o 0,3333? Ele também é um número decimal, mas ele tem uma peculiaridade, ele é chamado de dízima periódica, tá? Ah, e o que é o raiz de 2, por exemplo? Que é aproximadamente 1,4. Mas, se você jogar na calculadora, esse número aqui vai dar uma bagunça aqui, ó, depois do 4. Vai dar um negócio embaralhado. Embaralhado. Não vai ter, por exemplo, esse padrão de repetição aqui. Isso aqui é chamado das dízimas não periódicas. Os chamados números irracionais. Ok? Show de bola. E esse aqui são os chamados números racionais. Por quê? Eu consigo, por exemplo, transformar isso aqui numa fração, né? Vai dar 3/9. 0,3333 é a mesma coisa que 3/9 ou 1/3. Agora, isso aqui eu já não consigo escrever como fração, tá? A banca IBFC cobra muito. Vai ter uma questão dessa na sua prova, envolvendo continha, simplesmente, ou texto, ok? Segundo assunto mais cobrado, as operações básicas, gente. Continha de multiplicação, divisão, soma e subtração. Está aqui como números inteiros, operações e propriedades. É o segundo assunto que a banca IBFC mais cobra. E o assunto campeão, não só na IBFC, tá? Geralmente em qualquer concurso público que envolve matemática, esse aqui é o assunto mais cobrado. Porcentagem. Então, se você quer fazer uma revisão, agora é só você fazer o estudo de trás para frente. Você começa estudando primeiro porcentagem, massifica a porcentagem ao máximo, porque vai ter uma questão na tua prova, não tenha dúvida disso, ok? Então, estuda de trás para frente, ó, que aqui você vai ver as prioridades dos assuntos que eu acredito que vão estar na prova, ok? Show de bola, galerinha? E eu gostaria de convidar você para participar da Black Friday, que vai ocorrer agora dia 9, tá? Você que está assistindo esse vídeo hoje, dia 9 de novembro, a gente vai fazer uma Black Friday para o nosso intensivão de questões de reta final dos Correios, com os assuntos que eu acredito que vão estar na sua prova, eu resolvendo as questões. Vão ter também simulados e técnicas de gabarito para a banca IBFC, que basicamente eu ensino como que você vai acertar a questão até que você não saiba fazer. Existe técnica para isso, tá? Então, se você quiser participar, aqui embaixo tem o link do grupo para você entrar lá, porque é lá que eu vou compartilhar, ok? Eu vou compartilhar essa oportunidade de participar com muito desconto da nossa Black Friday do dia 9. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 9, você me procura também, que eu vou trazer para você uma condição especial, ok? Não vai ser igual da Black Friday do dia 9, mas vai ser uma condição especial, ok? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima. Valeu!